Bom dia, vamos iniciar mais uma coletiva das estatísticas fiscais. Aqui conosco, Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, que fará uma apresentação. Em seguida, iniciamos com as perguntas. Fernando, bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. Nós vamos fazer, então, hoje a divulgação das estatísticas fiscais para o mês de abril, começando com os resultados fiscais para o mês, depois o acumulado do ano e em seguida os 12 meses, né? Tanto os resultados primários quanto os juros apropriados. E, em seguida, concluir essa apresentação com os resultados do endividamento público, tanto no conceito de dívida líquida quanto no de dívida bruta. Então, se vocês observarem as informações que estão na tabela 1 da nota para a imprensa, das estatísticas fiscais, vocês vão ver que o setor público consolidado teve um superávit primário de 14,2 bilhões de reais no mês de abril, e quando a gente compara esse resultado com o abril de 2024, nós podemos observar que os 14,2 bilhões no mês de abril foram mais do que o dobro dos 6,7 bilhões de superávit primário observado em abril de 2024. Né? Portanto, para ser mais preciso, foi um aumento de 112% na passagem de um superávit primário de 6,7 bilhões em abril de 2024 para 14,2 bilhões em abril de 2025. Né? O resultado do setor público consolidado é composto por três esferas de governo, né, que são o governo central, os governos regionais e as estatais. E quando a gente olha, então, esse resultado por esfera do governo, começando pelo governo central, houve um superávit primário de 16,2 bilhões de reais em abril. Em abril de 24, havia sido 8,8 bilhões. Né? Então, também nesse caso, quando a gente analisa o governo central, houve um aumento significativo, passando do superávit primário, passando de 8,8 bilhões em abril de 2024 para 16,2 bilhões em abril de 2025, é um aumento de 85%, né? Não chega a dobrar como o resultado do setor público, mas chega perto disso. Né? Nesse caso do governo central, a gente tem algumas informações para ajudar a explicar esse aumento são dados que foram divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional na divulgação das suas estatísticas fiscais acima da linha do governo central e, basicamente, acho que resumem bem a gente dizer que a receita líquida teve uma elevação interanual em termos reais de 5,1%, enquanto que a despesa total cresceu nessa mesma comparação, né, valores reais e na comparação entre abril de 24 e abril de 25, cresceu 2,5%. Ou seja, um crescimento de receita de 5,1% e um crescimento de despesa de 2,5%, né, com um crescimento maior de receita, se contribui para aumentar, né, o resultado primário e a própria definição, né, do resultado primário na metodologia acima da linha, que é o balanceamento entre receitas e despesas do setor público. Nesse caso, com o crescimento mais acelerado das receitas, houve um aumento, né, do resultado primário. Quando a gente passa para os governos regionais, a gente teve ligeiros déficits, tanto em abril de 24 quanto em abril de 25. Em abril de 25, esse déficit atingiu 0,7 bilhão de reais, o que representa uma redução mais ou menos pela metade, né? E na comparação com o abril de 2024, que houve um déficit de 1,4 bilhão. Ou seja, são valores menores, mas mantém a mesma trajetória, né? Teve num caso teve do governo central aumento do superávit, no outro caso uma redução, né, no déficit, todos os dois movimentos na passagem de abril de 24 para abril de 25 no mesmo sentido. Nesse caso dos governos regionais, nós temos alguma informação de receitas, né? E permanece um crescimento, tanto no caso da arrecadação de ICMS, o principal tributo estadual, que cresceu 3% em termos reais, quanto nas transferências, que são as transferências, né, do governo central para os governos regionais, que cresceram em termos reais também 3,7%. Ou seja, esses resultados certamente influenciam a redução, né, no déficit dos governos regionais no período. Se a gente olha, portanto, para o resultado como um todo, a gente vê que esse aumento do resultado primário
do setor público consolidado, né, foi integralmente, ou quase que integralmente, devido ao governo central, né? A variação dos resultados, tanto do setor público consolidado quanto do governo central, foram em reais, né, por volta de um crescimento de 7,5 bilhões de reais, e é o governo central que, nesse caso, no caso de abril, explica a maioria da melhora. Quando a gente passa na tabela 2, por resultado acumulado no ano, né, no primeiro quadrimestre do ano, o resultado também foi superavitário, chegou a 102,9 bilhões de reais, e também apresentou um crescimento significativo em relação ao primeiro quadrimestre de 2024. Lá em 2024, o superávit foi de 61,3 bilhões, e agora, como eu mencionei, passou para 102,9 bilhões, um aumento na faixa de 68%. Né? Se a gente olhar a série histórica, né, do Banco Central, este resultado do primeiro quadrimestre de 2025 é o melhor da série desde o primeiro quadrimestre de 2022. Lá em 2022, o superávit primário havia alcançado 148,5 bilhões de reais. Fazendo o mesmo procedimento, olhando o resultado por esfera de governo, no caso do governo central, o superávit atingiu 68,6 bilhões de janeiro a abril de 2025, também mais do que o dobro dos 30,3 bilhões que haviam sido registrados de janeiro a abril de 2024, né? Crescimento de 126%. E também para o governo central, assim como nós mencionamos para o setor público, é o melhor resultado desde o primeiro quadrimestre de 2022. Lá chegou a 80,1 bilhões, aqui 68,6. Né? Se a gente olha a segunda esfera mais importante, os governos regionais, eles mantiveram resultados bastante significativos no primeiro quadrimestre do ano, não obstante terem tido um pequeno déficit no mês de abril. Mas no primeiro quadrimestre, os governos regionais acumularam um superávit de 37 bilhões de reais, com um crescimento em relação aos 33,2 bilhões do primeiro quadrimestre do ano passado. Também nesse caso, tanto no governo central quanto nos governos regionais, está tendo ocorreu uma trajetória de melhora, né, no resultado primário. E, enfim, igualmente, da mesma forma que a gente analisou o resultado de abril, se a gente olhar também o resultado acumulado no ano, também é o governo central que explica a principal parte dessa melhora do resultado. O superávit primário do setor público aumentou em 41,5 bilhões de reais, no caso desses 41,5 bilhões, 38,2 são devidos ao resultado do governo central. Por fim, no nosso último período comparativo, né, a gente sempre olha o resultado do mês, o resultado acumulado no ano e o resultado em 12 meses. O resultado em 12 meses está na tabela 3 da nota. No acumulado em 12 meses até abril, o setor público consolidado foi basicamente um resultado equilibrado, que significa um resultado muito próximo de zero. Né? Ligeiro déficit nesses últimos 12 meses de 6 equilibrado no sentido que ele está próximo de zero, né? Não é nenhum déficit, nenhum superávit. E esse esse déficit tem se reduzido, né, ao longo do tempo. Né? Se a gente olhar a série que tem aqui na tabela 3, ele está em 6 bilhões agora, em março era 13, em fevereiro 15, em janeiro 45, então tem uma tendência de redução, né, do déficit do setor público, se aproximando de zero, na medida que os superávites ao longo do ano vão crescendo em relação ao mesmo período do ano anterior. Se a gente olha o governo central, também é um déficit muito pequeno, de 7,1 bilhões, 0,06% do PIB, e os governos regionais têm um superávit, né, de 9,7 bilhões de reais, também 0,08% do PIB, ambos todos resultados muito próximos do equilíbrio. Bom, esses eram os resultados que eu tinha a apresentar, os comentários a fazer sobre o resultado primário. Vamos passar para o outro componente, né, dos fluxos fiscais do período, que são os juros. Né?
Os juros, na metodologia apurada pelo Banco Central, eles são juros apropriados por competência, né? Ou seja, para cada item dos ativos e dos passivos da dívida líquida do setor público, né, a gente considera cada um desses itens de ativos e passivos financeiros individualmente e considera qual é o indexador, ou seja, qual é a taxa de juros que os remunera. Né? No caso das reservas internacionais, é algo próximo da taxa de juros internacional, no caso das operações compromissadas, por exemplo, alguma coisa próximo da taxa Selic. Então, para cada um deles, nós temos esses indexadores e diariamente nós apuramos essa remuneração, os juros que são apropriados sobre esse estoque. Dessa forma, isso é uma apuração pelo critério de competência, que nós apropriamos diariamente esses valores, acumulamos e é o resultado, então, dos juros apropriados por competência ao longo do mês. Esses juros, então, voltando para a tabela 1 para ver os resultados de abril, eles somaram 67,9 bilhões no mês de abril. Quando a gente compara abril de 2024, houve uma redução, lá em abril de 2024 era 76,3, baixou para 69,7. E quando a gente compara com março, a mesma coisa. Deu em março 75,2, se reduziu para 69,7. Né? Nesses dois casos, a gente teve uma importância significativa dos swaps realizados pelo Banco Central que impactam diretamente as estatísticas fiscais na conta de juros. Os swaps são operações em que, de uma forma simples, o Banco Central tem uma exposição em moeda estrangeira e em taxa de juros doméstica. Então, nesse balanceamento, dependendo da variação do câmbio e do aumento das taxas de juros domésticas, o Banco Central pode ter um ganho ou ter uma perda com swaps, né? Então, quando o Banco Central tem uma perda de swaps, isso é apropriado pela estatística fiscal como um pagamento de juros, então aumenta a despesa com juros. Quando o Banco Central tem um ganho, isso é apropriado como uma receita de juros, né? Diminuindo, portanto, a conta de juros total. O que aconteceu nesse período comparativo, pegando os dados de abril de 2024 a abril de 2025, e houve uma redução que eu mencionei, né, de 76,3 para 69,7, uma redução de 6,6 bilhões. A causa desta redução foram as operações de swap, porque em abril de 24 o Banco Central teve uma perda de 11,2 bilhões. Então, as taxas de juros, ou seja, os juros acumulados lá em abril de 24 foram 11,2 bilhões acima, né, do que seriam sem as operações de swap. Enquanto que em abril de 25, né, pelo contrário, o Banco Central teve um ganho de 15,8 bilhões, reduzindo a conta de juros. Então, se a gente ficar essa variação, né, os 11 de perda e os 15 de ganho, a gente teve uma contribuição dos swaps para a redução dos juros nesse período de 27 bilhões. E quando você olha os dados da tabela, os juros se reduziram 6,6 bilhões. Então, num exercício contrafactual, né, como teriam sido os juros exclusivamente sobre os estoques de ativos e passivos da dívida líquida, sem o impacto dos swaps, é uma conta simples, né? Os swaps contribuíram para reduzir 27, eles só reduziram 6,6, aproximadamente, sem os swaps teria havido um aumento, né, de 20 bilhões de reais na conta de juros nessa comparação interanual. E isso é devido, em primeiro lugar, ao aumento do próprio estoque nominal da dívida líquida, né? Se vocês olharem na tabela 4, os valores, não como percentual do PIB, mas os valores nominais da dívida líquida, eles são crescentes, então incide uma parcela maior de juros sobre isso, é o primeiro efeito, mas também, na comparação de abril de 24 com abril de 25, dois dos principais indexadores desses ativos e passivos, que são o IPCA e a Selic, aumentaram. Então, esses são os fatores por trás da conta de juros no mês de abril. Comparando abril de 24 com abril de 25. A gente poderia fazer o mesmo exercício para a comparação de abril de 25 com março de 25. Nesse caso, a redução foi de 5,5 bilhões. E a gente pode dizer que os impactos do swap explicaram mais ou menos 5,9 bilhões da redução, então valores bastante próximos. Então, sem os swaps de março para abril, os juros teriam permanecido estáveis ao invés de ter essa redução. No acumulado do ano, as informações que estão na tabela 2, as contas, os juros apropriados de janeiro a abril somaram 263 bilhões de reais, 263,5 bilhões de reais. E
um valor inferior aos 285,6 bilhões de janeiro a abril de 2024. Né? Nesse caso, também, portanto, ocorreu uma redução de 22,1 bilhões e, igualmente, essa redução foi devida ao caso dos swaps. Né? Ou seja, toda vez que a gente vê, seja para cima, seja para baixo, uma conta de juros que tem uma variação mais forte de um período para o outro, ao invés de ser uma tendência gradual, a gente deve olhar para os swaps e ver se eles são responsáveis por isso. No caso, no primeiro trimestre de 24, mais ou menos bastante, os resultados são similares ao que aconteceu na comparação de abril com abril. No primeiro quadrimestre de 24, houve uma perda de swaps de 20,8 bilhões, enquanto no primeiro quadrimestre de 25 houve um ganho de 68,6. Então, os swaps contribuíram para aumentar os juros em 2024 e para reduzi-los em 2025. Então, a sua contribuição para essa variação é de 89,4 bilhões para uma redução efetiva que a gente observou de 22,1. Portanto, da mesma forma como nós fizemos a conta para o mês de abril, num exercício contrafactual que a gente tirasse o impacto dos swaps nos dois períodos comparativos, teria havido um aumento de 67,3 bilhões na conta de juros, com exatamente as mesmas razões. Né? Se a gente olhar esses dois períodos, houve um aumento do estoque da dívida líquida, houve um aumento da inflação, medida pelo IPCA, e também da taxa Selic. Por fim, na tabela 3, a gente vê os valores acumulados nos últimos 12 meses, para observar que os juros nominais chegaram a 7,71% do PIB, e em reais, isso equivale a 900, na verdade, o valor em reais equivalente a esses 7,71% do PIB é 928,4 bilhões, esse foi o montante dos juros, e teve uma pequena redução em relação aos 12 meses acumulados até março. Né? Com esses dois resultados, né, aquele resultado primário acumulado em 12 meses, que teve um déficit bastante pequeno, e a conta de juros, o déficit nominal, que é a soma desses dois, nos últimos 12 meses chegou a 934 bilhões, o que é equivalente a 7,8% do PIB. E também teve uma ligeira redução em relação ao mês de março. Né? Com isso, esses são os resultados fiscais do período. Eu passo agora para a tabela 4, onde tem os valores, né, do estoque da dívida líquida do setor público. Essa dívida líquida é o conceito mais abrangente de endividamento do setor público que nós publicamos nas estatísticas fiscais do Banco Central. Ela é mais abrangente por duas razões. A primeira é que ela considera tanto ativos e passivos, então tem uma visão mais completa do conjunto, né, da situação financeira do setor público, porque considera ativos e passivos. E, além disso, ela também é mais abrangente porque ela considera todo o setor público, né? Ou seja, o governo central, os governos regionais e as empresas estatais. Então, nesse conceito mais abrangente, a dívida líquida atingiu 61,7% do PIB no mês de abril, tendo uma alta de 0,1 ponto percentual em relação ao mês anterior. Ou seja, 61,6 ficou para 61,7, um valor bastante similar, mas, enfim, é uma variação de 0,1 ponto percentual. Com esse crescimento, ela ficou maior ela é a maior desde setembro de 2024, né, um período comparativo relativamente curto. Em setembro de 2024 era 61,73% do PIB, agora 61,70%, uma pequena variação. E se a gente olhar as informações que estão na tabela 5, a gente pode concluir que contribuíram para esse aumento da dívida líquida, esse pequeno aumento da dívida líquida em abril, tanto o resultado primário, né, que foi, tanto o resultado nominal, que foi deficitário, porque o superávit primário foi inferior ao pagamento de juros, quanto o ajuste cambial, que contribuiu para aumentar a dívida, já que no mês houve uma apreciação da moeda de volta de 1,4%, e esses valores foram compensados
quase que integralmente, mas compensados parcialmente pelo crescimento do PIB nominal, né? Se a gente olha, por outro lado, a dívida bruta, né, esses dados da dívida bruta estão lá pela 17, a dívida bruta do governo geral ela é diferente da dívida líquida, porque a dívida bruta só considera os passivos, né, por definição. Dívida líquida é o balanceamento entre os ativos menos os passivos, e no caso da dívida bruta só são os passivos. Então, por essa razão, a dívida bruta tende a sempre ser maior do que a dívida líquida, porque não tem ativos para bater, e a sua cobertura se circunscreve ao governo geral, ou seja, ao governo central, mais os governos regionais. No mês, a gente tem na tabela 17 dois conceitos para a dívida bruta. No caso do conceito do Banco Central, que está na linha 12, a dívida bruta atingiu 76,2% do PIB. Esse é um valor que apresentou um crescimento de 0,3 ponto percentual em relação aos 75,9% do PIB de março. Esse crescimento, se a gente olhar as informações da tabela 18, em relação de abril contra março, a gente vai ver que foram pelas próprias necessidades de financiamento da dívida líquida, fundamentalmente os gastos com apropriação de juros sobre os títulos e sobre os demais passivos financeiros da dívida líquida, a conta de juros contribuiu o aumento, né, da dívida bruta no mês de abril, e foi um pouco, claro, a apreciação cambial, né, que funciona no sentido contrário da dívida líquida, ela contribuiu para reduzir um pouco a dívida, mas o maior fator foi o crescimento, né, do PIB nominal, que limitou esse crescimento da dívida bruta. Se a gente olha a dívida bruta no conceito do FMI, né, uma dívida bruta mais elevada, é uma diferença metodológica entre os dois conceitos. No conceito do FMI, o valor da dívida bruta chega a 88,8% do PIB, e ela também cresceu no mês, cresceu 0,6 ponto percentual. A diferença metodológica entre os dois conceitos se resume à chamada carteira livre do Banco Central. O Banco Central precisa de uma carteira de títulos públicos para fazer as suas operações de política monetária, as chamadas operações compromissadas, em que pelas quais o Banco Central faz o controle, o gerenciamento da liquidez do mercado para que a taxa de juros Selic efetiva, né, esteja exatamente onde o Copom determinou a meta, né, que a meta da taxa de juros seja de fato a taxa de juros Selic efetiva praticada nesse mercado interbancário. Com isso, o Banco Central compra e vende operações compromissadas para gerenciar essa liquidez. Então, para fazer isso, como a liquidez pode ter flutuações de um dia para outro, né, você tem um estoque de títulos maior do que o que está a cada momento em operações compromissadas. Esta carteira livre, ela é considerada na estatística do FMI como um passivo do Tesouro Nacional que entra na dívida bruta, e na estatística, no conceito do Banco Central, ela não é considerada. Então, esses 12,6 pontos percentuais do PIB, que faz a diferença entre a dívida bruta no conceito do Banco Central e do FMI, se referem a este montante, né, dos títulos livres na carteira do Banco Central, que na tabela 17 são apresentados na linha 54. Então, vocês têm não só os dois conceitos, mas a série, né, daqueles valores que explicam a diferença entre esses dois conceitos, né? Então, nós tivemos no mês, né, um crescimento do resultado primário, né, uma redução das despesas com juros provocadas pelo efeito dos swaps. Nós tivemos um aumento tanto da dívida líquida, de 0,1, né, quanto um aumento na dívida bruta, um pouco maior, de 0,3 ponto percentual. Acho que isso resume os resultados que eu queria apresentar para vocês em relação às estatísticas fiscais. Com isso, eu devolvo a palavra para a Adriana, e aí ela organiza aí as perguntas que vocês eventualmente tenham. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Quem quiser fazer alguma pergunta, basta clicar na mão que está disponível na tela e, quando chamado, por gentileza, se apresentar nome e veículo que representa. Até o momento, sem perguntas, Fernando. Ok? Guardamos um pouquinho? Sim.
Será que podemos encerrar? Acho que sim. Porque não sei se ficou clara a exposição ou se vocês mesmos já tinham analisadas as notas e, enfim, com a expertise de acompanhá-las mês após mês, já não tinham dúvidas, mas só para deixar claro, como a gente sempre faz, né? A assessoria de imprensa do Banco Central está à inteira disposição de vocês, a qualquer momento que vocês tenham algumas dúvidas ou tenham qualquer pergunta, é só encaminhar a pergunta para a assessoria de imprensa e nós faremos o máximo para respondê-la no prazo mais rápido possível. É isso. Muito obrigado a todos por participarem dessas 3 coletivas de imprensa das estatísticas do Banco Central. Boa sexta-feira, bom fim de semana a todos e nos encontramos no mês que vem para as próximas coletivas. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Obrigada a todos e um bom dia. Até a próxima.